Queridos, nós vamos olhar agora para a vida. Nós vimos aí a questão do culto, o culto teocêntrico. Eu gostaria que nós gastássemos ainda um tempo olhando para os elementos do culto a partir do adorador. E seja você músico ou não, nós vamos nos colocar todos no nosso lugar de adoradores que somos, né? E alguns elementos precisam realmente partir de nós como adoradores, para nós entendermos bem essa questão da adoração verdadeira, desse culto aceitável, desse culto que nós trabalhamos agora há pouco. Eu gostaria de falar sobre pelo menos 6 itens que tem que fazer parte da nossa vida como adoradores que somos, e para quem está trabalhando aí na área musical, como músicos que somos nesse trabalho, nesse serviço que é para a glória do Senhor. E o primeiro elemento é o engrandecimento a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Nós como adoradores, queridos, não temos outro sentido, nem outro caminho a tomar a não ser esse. Porque nós precisamos reconhecer esse Deus maravilhoso que nós adoramos. Nós precisamos reconhecê-lo pelo que Ele é, nós precisamos reconhecê-lo pelo que Ele já fez, pelo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E esse engrandecimento a Deus, ele tem que estar presente nas nossas vidas como adorador que somos, como adoradores que somos. Independente se o momento é de um culto público ou um culto solene, ou no meu dia a dia, na minha vida de adoração. O engrandecimento a Deus pelo que Ele é. Eu gostaria que nós lêssemos um cântico que está lá em Êxodo, no capítulo 15. Quando nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, para um culto solene, com o desejo de engrandecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, isso mata o egocentrismo dentro de nós. Isso direciona-nos a um culto que realmente é agradável ao Senhor. E essa deve ser a motivação. O engrandecimento a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Moisés, ele compôs esse cântico, compôs essa música, e é lógico que hoje nós não temos nenhuma referência da escrita musical. Alguns arqueólogos, algumas décadas atrás, acharam objetos escritos que não foram identificados como a escrita, né? E então eles acreditam que podia ser partituras da época, mas nós não sabemos decifrar, então isso fica só para uma questão histórica e arqueológica, né? Mas o que nós temos é o principal, que é a letra. E Moisés, se vou ler só alguns versículos, Moisés canta esse cântico ao Senhor, engrandecendo a Deus pelo que Ele é, engrandecendo a Deus pelo que Ele tinha feito ali pelo povo, nesse reconhecimento do poder e da glória de Deus. Ele diz assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão.
os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse Deus de poder, esse Deus glorioso, esse Deus que dá ordem e as suas ordens são obedecidas. Esse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Me impressiona muito o texto lá de Lucas, quando Jairo, um chefe da sinagoga, vai ali pedir para que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava enferma de uma enfermidade para a morte. E se nós olharmos um pouquinho antes, nós vamos ver que Jesus pegou um barco com seus discípulos, e eles passaram por uma tempestade muito grande, e Jesus deu ordem para aquele mar, para aquele lago, e aquele mar obedeceu, e as águas ficaram tranquilas. Jesus chega lá na cidade de Gadara, não por coincidência, mas porque ele pretendia salvar aquele homem, dar uma libertação total para aquele homem. E ele chega lá e dá ordem para os demônios, e os demônios obedecem. Quando ele retorna, ele encontra com Jairo, e Jairo pede para que ele vá até a sua casa, e no caminho, indo para a sua casa, ele encontra uma mulher hemorrágica, uma menstruação ininterrupta de 12 anos. Se nós lermos lá em Levítico, a gente vai ver o que era uma mulher menstruada diante do povo. Uma mulher considerada imunda, uma mulher onde sentava, ninguém podia sentar, ninguém podia tocar nela, até passar aquele fluxo. E aquela mulher estava há 12 anos menstruada. E ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, porque Jesus permite e dá aquela cura àquela mulher. E aí, queridos, Jesus continua caminho, e a filha de Jairo morre. E alguém chega para ele e fala: olha, não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus fala assim: não temas, crê somente. Chega lá, dá uma ordem para a morte, e a morte obedece. Esse é o Deus que nós adoramos. Um Deus que dá ordem para a natureza, e a natureza obedece. Um Deus que dá ordem para os demônios, e os demônios obedecem. Um Deus que dá ordem para a enfermidade, e a enfermidade obedece. Um Deus que dá ordem para a morte, e a morte obedece. Portanto, queridos, nós como adoradores, precisamos engrandecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas um segundo elemento que nós temos que ter nas nossas vidas diante do Senhor, seja como músicos ou em todos nós como adoradores, é a atitude de humildade. Atitude de humildade. Queridos, Deus é Senhor, e só Ele é Senhor. Nós somos servos, e o servo reconhece o senhorio de Deus. Infelizmente, nós temos encontrado músicos se colocando como verdadeiros deuses. Nós temos encontrado pastores também, nos pedestais, como verdadeiros deuses. Essa não é a atitude e nem o elemento que deve permear nossa vida como adoradores que somos. Nossa vida, queridos, tem que ser com humildade, porque nós somos servos. Eu gostaria de ler um outro cântico, que está lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1. A partir do versículo 46, nós vamos encontrar aí o cântico de Maria. Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração
alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Queridos, nós precisamos estar constantemente na condição de servos humildes diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos. A palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. A ruína. Nós encontramos aqui uma serva, adolescente, entrando na juventude, que se colocou diante do Senhor para que o Senhor cumprisse nela os propósitos e a vontade dele. Uma mulher, queridos, que engravidava sem um casamento, ela era apedrejada. E Maria, mesmo sabendo desses riscos, ou deste risco, ela se prostra diante do Senhor e diz: cumpra-se em mim a tua vontade, o teu propósito. Nós encontramos Maria indo lá na casa de Isabel. Isabel já estava grávida de 6 meses de João Batista, esperando João Batista. E é tão impressionante esse encontro de Maria com Isabel, porque João Batista mexe no ventre de Isabel assim que Maria chega lá. A presença de Deus no ventre de Maria. Maria, por momento algum, ficou soberba. Maria, por momento algum, comparou a gravidez dela com a gravidez de Isabel. Por momento algum, Maria diz: Isabel, você está grávida para receber um homem, eu estou grávida para receber um Deus. Não existe isso no coração dela. Por quê? Um coração de serva. Um coração humilde, que reconhecia que tudo aquilo estava sendo feito por Deus. Queridos, o nosso coração de adoradores tem que ser corações de servos, corações humildes, sabendo que se a gente dá conta de cantar, se a gente dá conta de tocar, se a gente dá conta de pregar, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, não é por nós mesmos, é pela bênção que Deus nos dá. É entendermos, queridos, que se nós reunirmos aqui em nome de Cristo como nós estamos, é pela salvação que Ele nos deu, porque tudo é dEle, tudo é para Ele, é para a glória dEle. Nós somos apenas servos e precisamos fazer esse serviço de culto e precisamos viver com corações humildes, assim como era Maria. Assim como era Maria. Um coração de serva, um coração prostrado diante do Senhor, rendido diante do Senhor e obedecendo as ordens e os propósitos do Senhor. Portanto, o primeiro elemento, engrandecimento a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Segundo elemento, atitude de humildade. Terceiro elemento, edificação, ordem, equilíbrio e compreensão. Eu gostaria de ler lá em 1 Coríntios, por gentileza, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ler primeiro os versículos 13 a 19. Edificação, ordem, equilíbrio e compreensão. Edificação, ordem, equilíbrio e compreensão. 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do verso 13 até o 19, diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito,
mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Aqui a gente vê equilíbrio e aqui a gente vê compreensão. E é muito interessante, queridos, porque o versículo 15 diz assim: que farei, pois? Aí ele responde: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, razão e emoção. E aí ele diz: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Sabe por quê, queridos? Porque o elemento oração e o elemento música, ele pode ser usado como um objeto de manipulação. Manipulação. E um grupo pode ser manipulado através de oração. Um grupo ele pode ser manipulado através de música. E eu estou dizendo isso não apenas no culto que nós prestamos. A música ela serve de manipulação para esses grupos musicais aí espalhados no mundo afora, tá? Eu me lembro no primeiro Rock em Rio, pessoas depois testemunhando que brigaram, pessoas se relacionaram sexualmente lá no show, pessoas que passaram a usar drogas pela manipulação que foi feita. E nós na igreja podemos manipular. Se nós quisermos manipular um grupo, a música é um poder de manipular. Mas isso não pode acontecer. E quando nós vemos muitas vezes uma reação do público, ou uma reação dos adoradores diferente de um equilíbrio, porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, nós podemos ver muitas vezes que a música ela está usando de um fator de manipulação. Sabe esses mantras? Você fica repetindo uma frase, e repete, e quem está dirigindo fala em cima daquilo que está cantando, e as pessoas começam a entrar num êxtase, num choro, e às vezes acha que ela está ali cheia e completamente completa da ação do Espírito Santo, e na verdade ela está sendo manipulada pela emoção. Manipulada pela emoção. Não estou tirando aqui a ação do Espírito, vocês me entenderam, né? Tá bom? Então, equilíbrio. E ele usa a oração também. Equilíbrio, razão e emoção. Equilíbrio e compreensão. E se nós observarmos neste capítulo, o versículo 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. E aí o que ele diz? Seja tudo feito para edificação. O povo precisa ser edificado. Deus é glorificado. E o povo e o adorador é edificado. Quando as coisas são feitas e realizadas com equilíbrio, na razão e na emoção. E aí, nós vamos lá para o versículo 40 desse mesmo capítulo, e diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Queridos, tudo, porém, no culto tem que ser feito com decência e ordem. A decência e ordem, ela vai incluir todos os aspectos, a começar da liturgia. Nós precisamos fazer uma liturgia com decência e ordem. Não dá para fazer liturgia 20 minutos antes do culto. Liturgia ela tem que ser feita, de preferência, lá no início da semana. Não dá para nós cantarmos sem ensaiar e sem trabalhar aqueles cânticos e os hinos que nós vamos cantar. Não dá para fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, não.
Não. Nós precisamos fazer tudo com decência e com ordem. Tudo com decência e com ordem. Eu disse ontem que até o horário que nós prestamos culto a Deus foi marcado tal hora, nós fazemos isso com decência e com ordem. Decência e ordem. O horário foi estabelecido, então nós vamos cumprir aquele horário. Não é assim na vida? A vida é assim. Nós não chegamos atrasados no trabalho. Se nós vamos pegar um voo, nós não chegamos atrasados no aeroporto, porque a gente perde o voo. Por que para as coisas de Deus a gente faz relaxadamente? A gente entra no culto com 15 minutos de culto começado, com 10 minutos de culto começado, ainda atrapalha os que chegaram na hora, que estão prestando aquele culto com decência e ordem. Precisamos rever, queridos, essas coisas, porque isso é muito sério. Aí é brincadeira. Né? Então é muito sério a edificação, a ordem, o equilíbrio e a compreensão. Vamos para outro elemento. Vida de santificação. Vida de santificação. Queridos, nós como adoradores precisamos ter vida santa. Nós que trabalhamos à frente temos que ter vida santa. O músico tem que ter vida santa. Ele pode ser o melhor músico. Ele pode ser o melhor cantor. Ele pode ser o melhor instrumentista. Se ele não é um homem, uma mulher que dá testemunho verdadeiro, não deve estar à frente desse trabalho. Ele deve primeiro colocar a sua vida em ordem, para depois assumir qualquer trabalho de ministração. Precisamos ter vida de santidade, precisamos ter vida de santificação, para conduzirmos o povo de Deus à adoração, para conduzirmos o povo de Deus ao louvor, porque Deus é o Deus que conhece as nossas vidas. Deus é o Deus que conhece as nossas mentes. Deus é o Deus que conhece os nossos atos. E a partir de nós que estamos à frente, precisamos, queridos, viver uma vida santa, uma vida que glorifica ao Senhor. Porque o momento de culto é mais um momento na nossa vida. Tem muitos crentes que vivem aquele momento dentro de um parênteses. E quando saem da igreja e saem do culto, vão viver aquilo que eles querem viver, vão assistir aquilo que eles querem assistir, vão procurar aquilo que eles querem procurar, independente se aquilo glorifica ou não a Deus. E aí vestem a roupa de santidade e vêm para o culto do outro domingo. Deus não aceita isso. Nós temos que ter vida santa a cada momento da nossa vida, em toda a nossa vida, para quando chegarmos no culto, isso ser apenas um reflexo daquilo que é o todo dia das nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, nós leremos dos versículos 12 a 15. Primeiro Crônicas 15, versículos 12 a 15. E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas
que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Os levitas tinham muito serviço, e um deles era a música, um deles. E Deus tinha dado uma ordem lá em Moisés, para que a Arca da Aliança fosse carregada sobre os ombros dos levitas. Davi um dia, eu acho que ele deve ter pensado assim, não está muito comum. Toda vez que vai carregar é nos ombros, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos fazer uma carroça, um carro de boi e colocar a arca no carro de boi. Deus não tinha falado isso. E aí o que aconteceu? O boi tropeçou, Uzá tentou segurar a arca, e Deus exerceu juízo ali pela desobediência de uma ordem que Deus tinha dado. Uma desobediência. E agora aqui, eles estão se santificando para fazerem subir a Arca da Aliança como Deus havia mandado subir. Eu vejo que muitas igrejas, queridos, querem inovar. Novidades. Vamos fazer algumas coisas novas. E fazem carros de bois, quando Deus manda levar sobre os ombros. Nós precisamos, queridos, nos santificar. Nós precisamos ter vida santa diante do Senhor, para nós trabalharmos nesse serviço que Deus mesmo nos coloca para fazer. Nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, nós vamos encontrar um adolescente músico chamado Davi. Primeiro Samuel 16, no versículo 11, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O caçula da turma, da família, lá no meio das ovelhas, sujinho, fedidinho de ovelha, era o rei que Deus tinha escolhido. Manda vir o menino, unge esse adolescente no meio dos seus irmãos. E não houve ali nenhuma atitude de soberba de Davi. Porque sabe o que aconteceu depois que ele foi ungido? Ele voltou lá para continuar cuidando das ovelhas. Por nenhum momento ele falou para os irmãos: agora quem manda aqui sou eu. Agora quem manda aqui sou eu. Não. Porque havia nele atitude de humildade. E aí acontece um fato logo em seguida, muito interessante. Acompanhe comigo a partir do versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita,
sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Está vendo que ele estava lá com as ovelhas? Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. É muito interessante porque Saul estava atormentado por um espírito maligno na permissão de Deus. Porque o diabo só age com a permissão de Deus, porque ele é servo. Ele não é senhor, ele é servo. Ele obedece aquilo que Deus manda. E aí, alguém lá do palácio fala assim: traz alguém aqui para tocar a harpa. É interessante isso, porque a harpa, ela faz parte dos instrumentos na musicoterapia que acalmam. Ali o rapaz não fala assim, ó, traz alguém para tocar dufes, que são os pandeiros. Ou tocar os símbolos retumbantes, ou símbolos sonoros, que são os pratos. Porque Saul ia ficar mais atormentado naquele contexto. Mas a harpa tranquiliza, assim como a flauta tranquiliza, assim como a gaita tranquiliza mais ainda. Vocês já viram que todo filme que tem prisão, tem um preso tocando gaita? Aquela coisa assim, que quase que a gente não tem nem ação, não é? Porque são instrumentos terapêuticos. E aí a gente usa outros instrumentos terapêuticos para levantar o ânimo. Aí a gente usa guitarra, a gente usa bateria, a gente usa o sax, né? Que aí, dependendo do contexto. Mas nesse contexto precisava de acalmar. E aí manda chamar um músico, e Saul é exigente. Ele fala, traz então um que saiba tocar bem. Não vem com tocar mais ou menos não. Tem que ser um que saiba tocar bem. E aí, queridos, acontece algo fantástico, que é o versículo 18, quando um dos moços diz assim: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Se nós olharmos nesse Brasil músico que nós temos, com tantos grupos musicais, bandas maravilhosas, eu não estou falando de bandas evangélicas não, estou falando de bandas aí, de rock, de sertanejo, do que for. Nós vamos encontrar homens com esse perfil. Nós vamos encontrar homens que sabem tocar. Nós vamos encontrar homens fortes e valentes, porque enfrentar um palco tem que ser forte e valente. Enfrentar um Maracanã tem que ser forte e valente, para subir num palco desse. E aqui continua falando, homem de guerra, um cara corajoso, um cara que é sisudo em palavras, ele sabe o que ele está dizendo, um cara bonito, Só, queridos, que esse versículo não termina na boa aparência. Olha como que termina esse versículo. E o Senhor é com ele. Essa é a grande diferença desse músico. Porque encontrar todas essas características a gente encontra em músicos do mundo. Agora, o Senhor com ele é a grande característica deste músico. E tem que ser a grande característica da minha vida. Tem que ser a grande característica da sua vida. E para isso, queridos, nós precisamos viver uma vida de santidade. E aí termos a certeza que o Senhor é conosco. E aí quando a gente canta, o Senhor é conosco. Quando a gente toca, o Senhor é conosco. Quando a gente adora, o Senhor é conosco. E é Ele que faz a obra através do Espírito Santo dEle. E nós somos apenas instrumentos. E Ele é conosco. Para isso, vida santa. Para isso, vida rendida. Para isso, vida de santidade. Eu prefiro, numa igreja, um único músico. Se os outros não querem ter vida santa, um único violão, um único teclado, mas com vida santa, glorificando ao Senhor, do que um grupo completo de homens e mulheres carnais, que estão ali como se ali fosse um palco, e não um lugar para glorificar e adorar ao Senhor. Portanto, vida santa,
para nós fazermos esse trabalho. Um penúltimo elemento, nós precisamos entender, queridos, que a nossa adoração, que o nosso louvor, ele independe das circunstâncias. Vocês já viram adoradores assim, hoje eu não estou legal para cantar, hoje eu não estou legal para ir para o culto, hoje eu não estou legal para adorar, eu vou quando eu estou legal, é melhor ficar em casa. Queridos, o verdadeiro adorador adora a Deus independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Nós temos uma filha de 20 anos, a Ana Clara, e temos uma de 16, a Ana Beatriz. Entre a Ana Clara e a Ana Beatriz, nós tivemos um filho, o Gabriel. No 4º mês de gravidez, foi detectada uma síndrome rara no Gabriel. E o médico nos chamou e disse, olha, o seu filho, assim que ele nascer, ele vai morrer. Nós não sabemos quanto tempo ele vai durar, mas ele vai morrer. E eu perguntei ao médico, depois de dar conta de falar, porque quando acontecem essas coisas assim, a gente não dá conta nem de falar, né? Porque o chão sai debaixo da gente. E eu disse, a Sheilinha é minha esposa, Sheila. Eu falei, a Sheilinha corre risco nessa gravidez? E ele disse, não corre risco. Eu falei, então, doutor, nós não somos a favor do aborto. Porque nós cremos num Deus que, se quiser curá-lo, Ele pode curá-lo. E nós vamos levar essa gravidez até o fim. E sempre orando e nos rendendo aos pés do Senhor e dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. O Senhor sabe qual é o nosso desejo, mas seja feita a Tua vontade. E a vontade de Deus foi levar o Gabriel. O Gabriel nasceu e foi para a UTI e o Gabriel faleceu. Depois de 2 anos veio a Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela resolveu nascer de 6 meses. E nasceu no dia 1º de dezembro. Eu estava no auge dos ensaios de cantata de Natal. E ela nasceu de 6 meses, pesando 1 quilo. A cabeça aberta e os pulmões não funcionando. E os médicos me chamaram e disseram, humanamente falando, a sua filha não tem como sobreviver. E eu falei, doutor, nós cremos num Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer ela sobreviver. No outro dia, queridos, ela foi levada para a UTI, no estado gravíssimo. No outro dia, eu fui na Unimed pegar uma autorização para que ela ficasse na UTI. Naquela época, a Unimed, os planos de saúde cobriam só 15 dias de UTI. E eu fui atendido por uma moça lá na Unimed, e na mesa dela, ela me perguntou o que eu queria, eu expliquei, ela saiu para pegar a permissão, a assinatura do médico, e na mesa dela tinha um objeto de louça, um enfeite, escrito assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50:15. Eu falei, Senhor, não brinca comigo não. Não brinca não. Eu tornei a ler aquilo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Queridos, eu peguei aquela autorização, fui para o hospital, minha esposa ainda estava internada, e eu falei para ela assim, Deus me deu uma palavra, que é para nós invocarmos a Ele, e Ele vai nos dar o livramento. Só, queridos, que a cada dia a Ana Beatriz piorava. Nós nunca fomos na UTI, nós podíamos vê-la 30 minutos por dia. Acabou o prazo da UTI particular, ela foi para uma UTI pública, nós não tínhamos condições de pagar a UTI. Ela foi para uma UTI pública e foi muito bem cuidada nessa UTI pública. Mas a cada dia ela piorava. 20 de dezembro, cantata de Natal. Pastores, venham celebrar a cantata. Eu ia reger essa cantata. 3 horas da tarde. Eles não deixaram nós chegarmos perto da incubadora, porque ela estava completamente roxa,
e eles estavam fazendo algum procedimento para tentar retorná-la. Minha esposa falou assim para mim: vamos despedir da Ana Beatriz. E nós entramos no carro e oramos ali. Senhor, seja feita a tua vontade. Em lágrimas, com uma dor que eu não consigo expressar para os queridos. O pessoal do coral ficou sabendo e me ligou e disse: nós não vamos cantar, vamos cancelar a cantata. Eu falei: de modo algum. Eu falei: se a Ana Beatriz morrer antes do culto, eu não vou dar conta de regir. Mas se ela não morrer antes do culto, nós vamos oferecer esse culto para a glória do Senhor, nós vamos oferecer essa cantata para a glória do Senhor. Eu digo isso aqui não é para vocês acharem que eu sou super crente, não, porque Deus sabe da minha fraqueza. Mas é porque nós precisamos, queridos, entregar um culto ao Senhor e adorá-lo independente das circunstâncias. E nós fomos lá e oferecemos aquela cantata ao Senhor. Eu sempre testemunho isso, a impressão que eu tenho é que Deus colocou anjo no meio dos irmãos lá, porque foi a cantata mais linda que eu já regi até hoje na minha vida. Estávamos lá, eu e minha esposa, oferecendo esse louvor ao nosso Deus. 21 de dezembro, 3 horas da tarde, chegamos lá. Eu passei pela incubadora e não reconheci a minha filha. E eu falei para o médico: doutor, cadê minha filha? Ele falou: está no mesmo lugar. Eu cheguei lá e encontrei uma menininha rosada. Rosada. Aí vocês imaginam um homem desse tamanho chorando igual um maluco dentro da UTI. Chegou um pai e falou assim para mim, porque a gente vira ali um condomínio, né? Porque numa UTI pública a gente tem assim uns 15 nenéns no quarto, né? Virou um condomínio. Jairo, sua filha está morrendo. Eu falei: minha filha está vivendo. Porque Deus quis que ela vivesse. Com 41 dias, ela saiu da UTI e foi para casa, pesando 1,8 kg. Eu, empolgadíssimo, comprei uma banheirona. E quando minha esposa foi tomar banho, foi dar banho nela, eu falei: meu amor, essa menina vai morrer afogada nessa banheira. Parecia uma piscina olímpica. Fui lá, peguei a banheirinha da Barbie que a Ana Clara tinha ganho de Natal, esterilizei, e os primeiros banhos da Ana Beatriz foram na banheirinha da Barbie. E hoje está lá a Ana Beatriz, maravilhosa, linda, linda, com 16 anos. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele bem quiser. Ele faz o que Ele bem quiser. E nós devemos adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias são dadas por Ele a nós, para tratar e para moldar as nossas vidas. E por fim, queridos, o elemento que fecha e deve fechar a nossa adoração, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, os versículos 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Queridos, se nós não tivermos amor, nós não vamos oferecer a Deus um culto genuíno, uma adoração genuína. Eu estive em uma igreja falando, onde os músicos daquela igreja eram músicos por excelência. Eles iam até gravar um CD. Músicos por excelência, tanto vocal como instrumental. Só que uma pessoa daquela igreja falou assim para mim: pastor, quando eles tocam, é tão alto que eu não dou conta de ficar dentro da igreja.
Eu gostaria muito de cantar e participar, mas eu não dou conta de ficar por causa do volume que é tocado. Sabe o que é isso, queridos? Falta de amor. Falta de amor. Não adiantava nada a afinação, porque a afinação, a beleza vocal, a beleza instrumental, sem amor, é como símbolo. Precisamos amar. Precisamos ter amor. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e glorificá-lo pelo que Ele é e obedecê-lo. Precisamos amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, queridos, com certeza, Deus se agradará profundamente da nossa vida. Deus se agradará profundamente do culto e da oferta que nós estaremos oferecendo a Ele. Que Deus nos faça verdadeiros adoradores. Que nós vivamos como adoradores, não apenas no culto de domingo, mas a cada dia da nossa vida, para a glória e para a honra do nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela salvação em Jesus. Nós louvamos ao Senhor por sermos adoradores do Senhor. E que o Senhor, Pai, transforme o que tem que ser transformado, que o Senhor mude o que tem que ser mudado, que o Senhor cure o que tem que ser curado, para que possamos ser verdadeiros adoradores diante do Senhor. Nós queremos, Pai, oferecer a adoração, oferecer culto, oferecer louvor ao Senhor, no engrandecimento daquilo que o Senhor é e do que o Senhor tem feito por nós. E nós reconhecemos, Pai, que nós somos apenas servos diante do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, trabalhe as nossas vidas, afine, Pai, os nossos corações, afine a nossa alma, para que possamos produzir sons para o Senhor, que venham agradar os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor, vivendo assim para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, todos que estão envolvidos com a música, que o Senhor possa, Pai, derramar da bênção, da graça do Senhor sobre a vida de cada um deles, e que eles possam, Pai, entender a bênção que é servir ao Senhor, a bênção que é ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Nós oramos assim, gratos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Abençoe este seminário, que esse seminário continue, Pai, na direção do Senhor, formando homens que venham pastorear segundo o coração do Senhor, segundo a vontade e os propósitos do Senhor. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe a tua igreja. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.